Boa noite, meninas. Mais uma vez aqui estamos nós meditando na palavra de Deus. Hoje vamos estudar o livro de Deuteronômio, no capítulo 12, onde a gente vai observar Moisés, ele dando orientações a respeito da adoração, do culto ao Senhor, como Israel deveria desenvolver o seu culto a Deus. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. E antes de mais nada, vamos pedir a direção do Espírito Santo, como nós sempre pedimos, porque nós dependemos de Deus para entender a palavra dele. Só ele para explicar para a gente o que ele quer dizer com o que ele deixou escrito. Não é verdade? Então vamos orar. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel e nosso Deus também, estamos nesse momento diante da tua presença, como normalmente estamos, porque, sendo o Senhor onipresente, como poderíamos nos ausentar da tua presença? Nesse momento, Deus, nós estamos aqui dispostas a meditar na tua palavra e queremos aprender mais a respeito do Senhor, a respeito de como o Senhor pensa, a respeito de como o Senhor julga, a respeito de como o Senhor ama. Nós queremos aprender os detalhes do teu caráter, da tua personalidade, porque nós também, meu Pai, queremos ser iguais ao Senhor. Queremos, meu Pai, aprender do Senhor. Assim como uma criança imita o seu pai, nós estamos aqui desejosas de imitar ao Senhor e sermos como o Senhor espera que sejamos, e que assim nós possamos te agradar. Não que haja em nós um desejo da perfeição pela perfeição, mas realmente o desejo de sermos melhores, para que o Senhor venha se agradar de nós. Então, que o Senhor venha nos ensinar essa noite, falar no nosso coração aquilo que precisamos ouvir, nos disciplina dentro daquilo que precisamos, nos dá o teu alerta, não deixa a gente, de forma alguma, escorregar, tropeçar, não deixa os nossos pés resvalarem, não permita, meu Pai, que a gente venha cair, mas que o Senhor venha sempre estar nos dando a devida exortação, tem com a gente o devido cuidado, como um pai a seu filho, para que a gente permaneça firme, para que a gente continue na nossa jornada, na busca da nossa salvação, e que ao longo da nossa jornada a gente seja capaz de levar mais um monte de gente junto conosco. Nosso objetivo aqui, ó Deus, é cultuar ao Senhor e aprendermos mais de Ti. Então, nos ajude, para que a gente não venha fazer aquilo que te desagrada, mas tão somente aquilo que lhe faz feliz. Entregamos essa noite, mais uma vez, em Tuas santas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então é isso aí, vamos lá, Deuteronômio, capítulo 12. E ele começa assim: Estes são os estatutos e juízos que observareis e cumprireis na terra que o Senhor teu Deus, Deus dos teus pais, que te deu para que a possuas todos os dias que viverdes sobre a terra. Quando ele faz essa ressalva, né, para que vivam todos os dias que vocês puderem ter vida, vivam nessa terra. Então, realmente, era para ser uma morada permanente de Israel. O que nós temos hoje, e no novo território reconfigurado de Israel, segundo permitiu a ONU, é muito menos do que a terra prometida realmente por Deus a Israel. A proporção é muito menor. Sei lá, de repente, um território 20 vezes menor do que realmente era para Israel ser, né? E dentro desse verso, a gente percebe que as promessas de Deus, necessariamente, elas não têm prazo de validade. Elas vão nos alcançar, elas, ou nós a alcançaremos,
as alcançaremos. E o objetivo é que vivamos permanentemente nessa promessa, nesse plano que o próprio Deus pensou para nós. Então, era para Israel continuar lá. Dentro das promessas que Deus nos deu, é para nós continuarmos dentro da promessa, sejam lá elas quais forem. Você recebeu uma promessa de Deus, é para você tomar posse, viver essa promessa até o final de seus dias. Se for para perder essa bênção, essa promessa, só se for por uma superior, por algo melhor que Deus vai fazer nas nossas vidas. Mas percebe que ele parece um detalhezinho bobo, né? Mas a promessa de Deus não tem prazo de validade. E o fato de nós tomarmos posse não significa que essa bênção, essa promessa, ela vai envelhecer. Não, ela simplesmente vai existir e nós vamos usufruir enquanto nós tivermos vida aqui nessa terra. Vamos usufruir. Destruireis completamente todos os lugares em que as nações que possuireis serviam a seus deuses, sobre os altos montes e sobre as colinas e debaixo de cada árvore verde. E derrubareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, queimareis os seus bosques com fogo, e derrubareis as imagens de escultura de seus deuses, e destruireis seus nomes desse lugar. Então, ele já tem dado várias dicas de como ele quer esse povo, como é que Deus quer esse povo. Capítulo anterior a gente viu, interessa que vocês obedeçam. Caso vocês obedeçam, nossa, vocês vão ter todo tipo de bênção que vocês precisam. A gente vê no verso 1 que seriam bênçãos perenes, elas não passariam. E observamos ainda no capítulo passado que, diante da desobediência, há também uma consequência. E a consequência é a morte. Lembrem-se do que aconteceu com o Egito. Lembrem-se do que aconteceu com os que se rebelaram no deserto. Lembrem-se que eu estou de olho e eu estou em busca daqueles que são fiéis e verdadeiros. Diante disso, quando ele coloca diante do homem, diante de Israel, a bênção ou a maldição, ele agora vai falar de um dos mandamentos que ele exige que seja seguido à risca dentro daquilo que ele espera que obedeçamos. Então, Israel é chamado para obedecer. Se não obedecer, vai morrer, vai ser destruído. E rapidamente, lembra? A gente viu isso no capítulo passado? Vai ser destruído rapidamente. Mas, se obedecer, tem bênçãos. Bom, para você tomar posse dessa bênção maior, dessa promessa, primeira coisa que vocês vão ter que fazer quando entrarem na terra. Qual é a primeira missão? O que a gente faz? Primeira coisa que a gente faz quando a gente entrar no Canaã, primeira coisa que vocês vão ter que fazer: destruir todos os altares dos falsos deuses. Vão riscar o nome deles dessa terra, do meio dessa grande bênção que eu vou lhes dar. Esses povos não souberam aproveitar essa bênção, essa terra maravilhosa, tudo aquilo que eles obtiveram, conquistaram, porque eles dedicaram o louvor dessa conquista, o louvor dessas possessões a falsos deuses. Deus teve paciência para que eles desistissem de seus falsos deuses e passassem a adorar apenas a Deus. Não funcionou, não deu certo, ok. Vocês vão ser desarraigados desse lugar, né? Se vocês têm raízes lá, vocês vão ser arrancados pela raiz. E, inclusive, os seus deuses vão ser destruídos juntamente com vocês. Esse era o primeiro mandamento. Assim que vocês passarem para Israel, ou melhor, para Canaã, é isso que vocês têm que fazer.
certo? Quando a gente também tem o nosso encontro com Deus, quando a gente começa o nosso processo de conversão, a gente aprende que Deus ele exige que o nosso culto e a nossa adoração seja dedicada apenas para Ele, não a santos, imagens, entidades, animais, coisas, meu Deus, plantas. Não, nada disso é para ser adorado. Tudo isso tem que ser riscado de dentro da gente. Israel também deveria riscar do meio da bênção qualquer coisa que se referisse a uma idolatria, certo? Esse é o primeiro mandamento antes de, ou melhor, para quando eles entrarem nessa terra. Destruirei completamente todos os lugares em que as nações que possuirei serviam seus deuses. Então vão destruir os altos montes, né? Ou melhor, os altares dos altos montes, não tem como destruir um monte, né? Os altares dos altos montes, das colinas e debaixo de cada árvore verde. Ele vai falar aqui sobre colunas e sobre bosques. Pessoal, essas são formas de idolatria que se referem à adoração de Baal e Azerá. Baal, ele vai ser representado pelas colunas, que são aqueles coluna mesmo, né? Tem um outro nome que dá. Se alguém lembrar aí, joga aí no chat. Eu esqueci agora. São aqueles. Esqueci. Tá? São aqueles negócios compridos que você vê em algumas cidades, muitas grandes metrópoles, tem esses obeliscos. É obelisco? Não tenho certeza, pessoal, mas eu acho que é isso, obeliscos, né? Aqueles negócios bem compridos, bem altos, 30, 40 metros, né? Aquilo ali é um símbolo de adoração, ou pelo menos naquela época era um símbolo de adoração a Baal. E, inclusive, aquilo fazia menção ao membro genital de Baal, né? Fazia uma referência à genitália daquele Deus, apontando que naquele momento, naquele lugar, havia ali a prosperidade, o crescimento por causa daquele Deus. E os bosques, lindos, bonitos, maravilhosos, também faziam uma alusão a Zerá, como se fosse ali um local de fertilidade, de bênção. Então, naquele lugar eles adoravam a Azerá. Então, Deus manda passar fogo em tudo. Poxa, mas as plantinhas, depois vocês plantam tudo de novo, não tem problema. Mas esses agora, vocês vão destruir tudo. Esse era o mandamento. Riscar de Canaã o nome de qualquer falso Deus. Não fareis isso com o Senhor vosso Deus, mas buscarei o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos para ali colocar o seu nome, a sua habitação, e para lá ireis. Então, o que ele está querendo dizer é que Deus ele vai determinar um único lugar onde deverá haver a adoração a Ele. Um único lugar onde deverá haver o culto a Ele. De verdade, ao longo da história de Israel, nunca houve apenas um só altar. Sempre haviam outros altares, que eram, inclusive, legítimos, eram consentidos pelo próprio Deus, não tem problema. Mas existia um lugar específico que era para toda a congregação ir lá e adorar o Senhor. Quando a gente, nos dias de hoje, a gente costuma falar que, não, eu adoro a Deus em qualquer lugar, isso não é uma mentira. Até porque os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade, não necessariamente em uma localidade. É interessante que haja localidade, sem sombra de dúvidas. Mas a adoração pode acontecer da sua forma individual.
Pode ou não pode? Claro que pode. Você pode estar na sua casa, no seu quarto, pode estar no seu trabalho, você pode estar dentro do seu carro, pode estar na beira da praia, você pode adorar sozinho, sem problema nenhum. E isso é um culto legítimo a Deus, sem sombra de dúvidas. Porém, o que a gente observa desde o início é Deus exigindo que a congregação seja formada. Não que fosse proibido você fazer a sua adoração particular, mas que era estimulado que todos estivessem juntos em uma só fé. Então, ao longo do tempo, dentro de Israel, toda a terra prometida, enquanto Israel dominava, existiam alguns altares. O primeiro altar, o primeiro local a ser levantado um altar, um local realmente para adoração a Deus dentro da terra prometida, foi Gilgal. Depois disso, veio Siquém. Aí depois veio Siló. Inclusive, Davi, a tenda ficava, né, o palácio ficava perto da tenda de Siló. E Siló foi o local onde essa tenda, né, esse lugar de adoração a Deus, durou por mais tempo, um total de cerca de 300 anos, um período entre Josué e Samuel. Depois disso, a gente vai ver que Deus ele vai escolher Jerusalém como sua habitação. Ele vai escolher Jerusalém para que o povo vá lá adorá-lo. E todo ano, 3 vezes ao ano, Jerusalém, todo Israel se encontrava em Jerusalém e era aquela festa. E era aquela união de fé, era a união dos povos, era uma grande celebração, era uma coisa maravilhosa. E Deus gostaria que isso acontecesse sempre, com frequência. A união entre as pessoas diante de um mesmo Deus, de um só Deus. Então, para que isso acontecesse, deveria existir apenas um local de adoração. Atualmente, o que nós temos são igrejas, não é isso? Cada um com sua denominação, o que nós chamamos de igreja hoje, né? Cada um com sua denominação, etc., cada um com sua forma de adoração, com seu entendimento a respeito das escrituras, mas cada um vai lá e faz do seu jeito. O que interessa para Deus é que eles estejam congregados e estejam sendo fiéis à palavra. Isso é o que interessa para Deus, tá? E desde o início a gente percebe que isso é realmente um desejo de Deus. Quando o povo fala que é desigrejado ou que a igreja sou eu, isso contraria completamente a vontade de Deus, né? Nós não somos uma ilha, muito pelo contrário. Então, não fareis isso com o Senhor vosso Deus, no sentido de vocês não vão adorar a Deus nesses lugares, né? Nesses altares, nesses bosques, em tais colinas, em tais vales. Vocês não vão para esses lugares. Isso aí tudo vai ser destruído. Para Deus, vocês vão ter um outro lugar que eu mesmo vou dizer, ó, é ali, é acolá. Vocês vão adorar a mim nesse lugar, tá certo? Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher. Quem vai escolher? Deus. Não existiram só esses altares, como eu estou te falando, só esses locais onde houveram as tendas e depois o Templo de Salomão, tá? Existiram outros e que eram indicados pelo próprio Deus e eram aceitos por Deus, tá bom? Mas tinha um em particular que a galera toda tinha que ir para lá. Mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali colocar o seu nome, a sua habitação, e para lá ireis. Então, naquele lugar seria feita uma tenda, né, uma casa para Deus, uma habitação. E ali se faria lembrança, memória, reverência, a adoração a esse Deus, um lugar que ele mesmo mostraria, né? Uma vez, um servo de Deus, ele chegou a sugerir
e que em cada uma das tribos de Israel tinha um altar para aquela tribo adorar a Deus. E eu cheguei a acreditar nisso. Talvez eu já tenha até falado isso com alguns de vocês. Mas olhando aqui o texto, isso na verdade não é verdade. Não existia um altar para cada tribo. Existia um local para que todas as tribos fossem adorar a Deus. Tá bom? Era só um altar. E lá levareis as vossas ofertas queimadas, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos, ou na sua versão pode estar escrito primícias, as ofertas alçadas da vossa mão, e os votos vossos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos ou primícias do vosso gado e do vosso rebanho. Então, esse era o lugar onde haveria o sacrifício do animal para remissão de pecados, para perdão de pecados. A oferta de voluntariedade, uma oferta pacífica, oferta de amor, né, uma oferta de adoração pura e simplesmente. Tinha aquela oferta onde se almejava conquistar o perdão de Deus, né, purificação dos seus pecados. E tinha oferta que era apenas para adorar a Deus. Tinha os dízimos, que era também uma forma de obediência a Deus, de reverência a Deus, onde esses dízimos seriam destinados para manutenção daquele templo, daquela tenda, ou das pessoas que estavam envolvidas com o serviço da, da liturgia, né? Do desenvolvimento, como é que a gente fala? Do desenvolvimento lá das atividades relacionadas à adoração, ao templo, à tenda, enfim. E ali comereis diante do Senhor vosso Deus e vos alegrareis em tudo que puserdes a mão, vós e as vossas famílias, no que o Senhor teu Deus te abençoar. Então, dentro daquilo que Deus te propiciar, parte disso deverá ser ofertado, parte disso deverá ser dizimado, e a depender do tipo de oferta, você vai comer dessa oferta juntamente com toda a congregação, com a sua família, com os seus amigos, com as pessoas próximas. Percebe? Isso aqui é uma grande santa ceia. Isso aqui é um grande banquete. Isso aqui é uma grande mesa do Senhor. Aliás, a concepção deles é que enquanto eles estavam lá bebendo, comendo em adoração a Deus, gratos por tudo que Deus tinha feito na vida deles, eles tinham a consciência de que Deus estava no meio deles e estava também confraternizando, congregando juntamente com eles, o próprio Deus, ainda que eles não vissem. Eles tinham a consciência de que Deus estava naquele lugar. Então, a ideia da Santa Ceia é uma coisa antiga. Comer junto com o próprio Deus já existia lá atrás. A ideia de que Deus quer proximidade com o ser humano é desde que ele criou o ser humano, né? E a gente vai perceber que até mesmo dentro dos rituais, da liturgia, dentro lá das práticas religiosas, tinha aquele momento onde se sentava à mesa e vamos comer todo mundo junto. E vamos celebrar todo mundo junto nossas vitórias que Deus deu. Isso é bacana, é bonito, não é isso? Chega a ser bonito, é uma coisa que só de imaginar a gente vê que é bem legal. Essa Santa Ceia é bem diferente do que nós hoje vivemos como Santa Ceia, pelo menos na nossa denominação. É muito diferente. Paulo, quando ele fala também sobre a ceia do Senhor, sobre a Santa Ceia, ele fala também de um momento onde toda a igreja está confraternizando, estão todos comendo e bebendo, cada um traz alguma coisinha, vamos dividir aqui entre nós. Isso
a igreja, mas aqui nesse tempo não era igreja, ok? Igreja é depois de Cristo. Aqui nesse tempo é todo o povo reunido para adorar a Deus, cada um leva os seus sacrifícios. Não era cada um traz uma contribuição, não. Levam seus sacrifícios e suas ofertas, e parte dessas ofertas, que vai ser determinada pelo próprio sacerdote, parte disso vai ser ali mesmo cozido e todo mundo participa. O próprio sacerdote é quem vai criar esse momento e vai dizer, olha, isso aqui, você trouxe isso, pronto, parte disso aqui, pode ir lá usar com sua família e seus amigos, e todo mundo, né, se banqueteava junto, numa só alegria, num só espírito, né, uma só união. Isso era importante, o que Deus queria fazer era, desde então, criar um só corpo, um povo forte, né? Uma congregação forte. Aí ali comereis diante do Senhor vosso Deus. Então, eles estão conscientes que Deus está juntamente com eles naquele lugar. Comereis diante do Senhor vosso Deus, e vos alegrarei em tudo que puserdes a mão, vós e vossas famílias, no que o Senhor teu Deus te abençoar. Haveria bênção de Deus, e eles se alegrariam, e por isso eles estariam lá adorando a Deus. Não fareis segundo todas as coisas que fazemos aqui hoje. Cada homem o que bem parece aos seus próprios olhos. Então, não que naquele momento fosse o que Moisés está falando não é uma crítica, olha, cada um está fazendo o que quer, do jeito que quer. Não era o que queria, do jeito que queria. Tinha o jeito certo de fazer, só que não existia um local para que todos pudessem fazer juntos. Né? Então, isso aqui não é um puxão de orelha nesse momento, né? É mais uma observação. Não vamos fazer mais desse jeito. Não, eu quero adorar 3 horas da tarde. Não, mas eu prefiro me levantar de madrugada. Não, vai ter um horário, vai ter um momento, vai ter o lugar, vai ter a época, vai estar tudo certo. Todo mundo junto e misturado, certo? Não farei segundo todas as coisas que fazemos aqui hoje, cada homem o que bem parece aos seus olhos. Porque vós ainda não chegastes ao descanso e à herança que o Senhor vosso Deus vos dá. Então, até ali estava permitido ser feito o que eles estavam fazendo. Por quê? Porque a orientação que está sendo dada aqui é para quando eles entrarem na Terra Prometida. Então, quando entrarem na Terra Prometida, vai ter um só lugar. Aqui, nesse momento, o tabernáculo, ele não está mais montado. Estão prestes a ultrapassar ali o Jordão, o tabernáculo não está montado, tá certo? Então, eles não fazem a adoração deles no tabernáculo, ou pelo menos, ainda que o tabernáculo esteja montado, eles não ficam em um só lugar. Não, vou ficar nessa cidade, não, vou ficar naquela cidade, não. Está sempre itinerante, né? Indo para lá e para cá, indo para lá e para cá. Mas quando eles entrarem na Terra Prometida, não, vai ter que ser um só lugar. É um só lugar, que o próprio Deus vai escolher. Eu achei legal aqui esse termo descanso. E, obviamente, descanso nos remete a uma ideia de paz. É isso? Vou descansar, estou em paz. Mas quando é que verdadeiramente você descansa? Então, estamos aqui ao longo do nosso dia e daqui a pouco a gente vai descansar. Por que a gente vai parar para descansar? Porque tudo que tinha para ser feito nesse dia, pronto, já deu, já foi. Agora eu vou descansar, porque não há mais nada a ser feito nesse dia. Ah, não, mas ficou uma pendência, não sei. Mas agora já foi. É o tempo do descanso. Não há mais o que ser feito. Entendam descanso não como um momento em que você tira um cochilo, mas o momento onde não há mais o que ser feito. Por que não há mais o que ser feito ou porque é o impedimento para que algo mais seja feito. Quando o próprio Deus cria toda a criação, ele fala que em 6 dias tudo criou e no sétimo descansou. Descansou porque Deus, ele cansou, descansou porque ele precisava dormir, descansou porque
Ele precisava de férias, estava estafado, estressado, né? Estava doendo os músculos, as mãos para fazer o homem ficaram doloridas? Claro que não. Ele descansou porque não havia mais o que ser feito. A obra estava completa e ele viu que estava tudo muito bom. Acabou. Então ele entra no descanso, não é que ele parou para dormir. Ele continuou trabalhando, mas nessa obra não há mais o que ser feito. Então, quando ele faz referência a Israel entrar na terra prometida, vai haver um momento em que eles não precisarão mais lutar, guerrear, porque eles já terão alcançado a plenitude da promessa. Enquanto eles não alcançam a plenitude da promessa, então eles vão continuar tendo lá suas batalhas, suas guerras, para conquistar toda a terra, que enfim, Deus vai na frente, mas não está dando de mão beijada completamente, né? Eles têm que fazer a parte deles também. Porém, vai haver um momento do descanso. E teve um momento do descanso, que foi uma derrota, né? Mas teve um momento do descanso, que foi justamente o período do reinado de Salomão. E foi uma derrota. Mas, enfim, vamos nos ater aqui a esse momento e essa concepção de descanso. Descanso é quando não há mais o que ser feito, ou porque não há mais o que ser feito, ou porque há um impedimento de que aquilo seja feito. Certinho? Não é necessariamente a necessidade de dormir, apagar, né? Cadê? Mas tranquilo, dona Rosa, vai chegando aí. A gente está no verso 10, tá bom? Mas, quando passares o Jordão e habitardes na terra que o Senhor vosso Deus vos dá como herança, e quando ele vos der descanso de todos os vossos inimigos ao redor, para que habiteis em segurança, então o descanso é porque não tem mais guerra. Os inimigos já foram destruídos, dominados, controlados. E agora vocês podem descansar, porque não há mais o que ser feito. Vão viver a vida de vocês. Vai se reproduzir, vai plantar, vai colher, vai criar, vai comer, vai beber, vai casar, vida que segue, tá bom? Então, haverá um lugar que o Senhor vosso Deus escolherá para fazer com que o seu nome ali habite. E como eu já falei, o primeiro lugar foi Gilgal, o segundo foi Siquém, terceiro foi Siló, depois vem Jerusalém. Até rimou, né? Então haverá um lugar que o Senhor vosso Deus escolherá para fazer com que o seu nome ali habite. Para esse lugar trareis tudo o que eu vos pedir. Pedir não, né? Ordenar, né? Como está escrito aí. Deus não pede, Deus manda. Trareis para este lugar tudo o que eu vos ordenar. E aí vem as ofertas queimadas, sacrifícios, dízimos ou primícias, ofertas alçadas da vossa mão e toda escolha dos vossos votos que fizerdes ao Senhor. Quando a gente fala do voto, é algo pessoal. Eu vou fazer um voto. Nasceu dentro de mim, nasceu dentro da minha alma, do meu coração, da minha mente. É uma ideia minha. Porém, as ofertas, os sacrifícios, são coisas que deveriam existir. É um mandamento. Isso não desapareceu com o advento de Jesus. Os dízimos não foram desprezados e as ofertas também não. E a gente vai ver que Paulo, várias vezes, ele toca nesse assunto, dinheiro dentro da congregação. Existe essa necessidade até para que a congregação seja mantida e para que nós exercitemos nossa confiança em Deus, não nas nossas posses. Se a gente coloca a nossa dependência em Deus, é um tipo de fé que é manifestado. Se a gente coloca a nossa confiança nas posses, nos bens, naquilo que está no nosso nome, no título de posse na Escritura,
a conta bancária, se a gente coloca a nossa confiança nessas coisas, é também um tipo de fé. Mas existe uma diferença abismal entre uma fé natural e uma fé sobrenatural. E a sobrenatural, ela exige que a gente confie 100% em Deus, mesmo quando as situações forem mais negras possível, mas tem que confiar em Deus. E percebe que ele insiste na ideia de que haverá um lugar e que todo mundo vai ter que trazer as ordenanças dele aqui: oferta, sacrifício, dízimo e votos. Oferta, sacrifício, dízimo e votos. Oferta alçada, né? E vos alegrareis diante do Senhor vosso Deus. E vocês percebam que para Deus o que ele espera é que a gente vá devolver essas ofertas, os dízimos, com alegria. E é para ser assim. Imagina você ganhar um presente, mas você ganhou o presente porque você lembrou fulano de tal. Fulano, ó, hoje é meu aniversário, eu quero presente. Aí você vai lá dar o presente. Você já dá o presente até sem graça. Porque você não deu o presente com amor, por prazer. Você deu o presente porque foi cobrado, foi por obrigação. Não é uma coisa legal, né? Não tem, não tem o mesmo sentimento, não era a palavra que eu queria usar, mas é mais ou menos isso. Não tem o mesmo envolvimento quando você faz algo por obrigação. Ainda que seja uma ordenança de Deus, ele espera que a gente faça de uma forma diferente, que a gente faça com alegria. Por mais que a gente obedeça a Deus e os limites que nos são impostos, ou as ordenanças que não são, nos são obrigadas, elas pareçam nos afetar, né, machucar, rasgar a nossa carne, bom, ele quer que a gente passe por isso e ainda faça isso com alegria. É a forma de fé que Deus espera da gente. Não é uma fé natural, é uma fé sobrenatural. E vos alegrareis diante do Senhor vosso Deus, vós e vossos filhos e vossas filhas, e vossos servos e servas, e o levita que estiver dentro das vossas portas, porque ele não tem parte nem herança convosco. Então, a gente já falou alguns dias atrás que os levitas, eles eram responsáveis para cuidar da congregação, das coisas do Senhor, do tabernáculo, né, do santo lugar, enfim, mesmo no templo de Salomão, então, lá na tenda de Siló, enfim, existia o serviço, né, da congregação. E os levitas eram responsáveis por isso, e por isso eles não tinham possessões de terra, porque a preocupação não era ficar tomando conta da terra, era tomar conta das coisas de Deus. Porém, contudo, todavia, entretanto, eles tinham lá suas famílias também. E por mais que eles fossem sustentados pelas, pelas ofertas, né, pelos dízimos que eram levados pelo povo ao tabernáculo, ao templo, aquilo nem sempre era suficiente para a manutenção da sua família toda. Então ele também trabalhava. E ele fala aqui, ó, daqueles que estão dentro das vossas portas. Então ele trabalhava dentro daquele lugar, talvez para terceiros, ou talvez a pessoa permitisse, olha, cultiva nesse lugar aqui, eu vou te dar esse pedacinho aqui, você pode ficar aqui, cultiva aí, mas esse pedaço de chão não é seu, isso é só para você sustentar a sua família. Toma, cria aqui sua ovelhinha, seu gadinho, tá? Mas não era como objetivo que ele prosperasse, crescesse, construísse, né, ampliasse as suas tendas. Não era esse o objetivo. Era manutenção mesmo da sua família, só isso, tá certo? E todos, né, tanto a pessoa, o ofertante, como toda a sua família e todos aqueles que estavam envolvidos com ele, né, os servos, o levita, todo mundo tinha que ir felizão diante de Deus para o adorar com alegria no coração. Todo mundo.
Cuida para que não ofereças as tuas ofertas queimadas em todo lugar que vires, mas no lugar que o Senhor escolher, em uma de tuas tribos, ali oferecerás tuas ofertas queimadas e ali farás tudo que te ordeno. Então, existiria um lugar no meio das tribos, um lugar. Como eu falei para vocês há pouco, né? Eu já ouvi a pregação onde dizia que cada tribo tinha o seu altar. Não é, a gente está vendo aqui claramente, não é. Tinha um lugar que tinha lá um altar para adorar a Deus naquele lugar. E todo o povo tinha que congregar para lá. Tinha que fazer caravana, tinha que viajar, tinha que fazer o que fosse necessário, mas tinha que ir para lá. Nos tempos certos, de acordo com tudo que Deus ordena. Tudo que Deus ordena. Tem que oferecer as ofertas. Ele não está excetuando ninguém aqui de oferecer oferta. O pobre que não tinha o que fazer, oferecia a pombinha, a rolinha, né? Que era a oferta mais simplesinha, mais baratinha, vamos dizer assim, que tinha. Tá certo? Mas ele tinha que oferecer alguma coisa. Tinha que fazer alguma coisa. Todos tinham que fazer alguma coisa. Contudo, poderás matar e comer carne dentro das suas portas. Tudo que a tua alma deseja, conforme a bênção do Senhor teu Deus, que ele te deu. O imundo e o limpo dela poderá comer, como o cervo e o veado. O que ele quer dizer aqui com isso, né? Por que ele abriu esses parênteses para falar de comida? Porque, em primeiro momento, ele está falando de oferta queimada. E oferta queimada nada mais era do que um animal sacrificado. Então, o animal foi morto, degolado. Qual era o objetivo? Adorar a Deus? Não. Então, esse animal, ele vai ser morto, ele vai ser degolado, o sangue dele vai ser derramado no chão, em tal lugar. Porque foi aquele lugar que Deus escolheu para o nome dele ser adorado. Ah, não, mas eu vou comer, eu vou alimentar minha família. Tudo bem, então aí você mata onde você quiser. Não tem problema. Não tem nenhuma restrição. Para você comer, você pode comer até o animal impuro, tá tudo certo. Agora, para oferecer a Deus um sacrifício, não. Aí tem que ser naquele lugar e o animal tem que ser puro. E ele, em Êxodo, ele especifica, né? Quais são esses animais puros, animais limpos, que poderiam ser oferecidos como oferta a Deus. Os demais, não. Mas se for para comer, não, tudo bem, pode matar aí em qualquer lugar. Então, por isso que ele faz essa ressalva aqui, tá certo? Então, contudo, poderás matar e comer carne dentro de todas as suas portas, na sua casa, tá certo? Dentro aqui da minha casa, posso fazer o que eu quiser. Tudo que tua alma deseja. Eu quero comer hoje uma tartaruga, tá? Tudo bem, vai comer. Conforme a bênção do Senhor teu Deus, que ele te deu. O imundo e o limpo dela poderá comer, como o cervo e o veado. Somente não comerás o sangue, mas o derramareis sobre a terra como água. E por que não o sangue? A gente já ouviu falar sobre isso, né? O sangue é a vida. E, em princípio, a ideia de derramar o sangue na terra é uma alusão que, inclusive nós e as demais criaturas sobre a terra, vieram da terra. Então, já que da terra veio a vida, pois que a vida volte para a terra. Né? Então, o sangue era derramado na terra. Não se podia comer o sangue. Não se podia comer a vida, beber o sangue. A gente vê isso em rituais demoníacos, né? Diabólicos, que são feitos, inclusive, para afrontar as ordenanças de Deus, é para afrontar o próprio Deus. Isso é diabólico, é satânico, certo? Você vai lá e vê o povo fazendo galinha ao molho pardo, não coma, tem sangue lá, é uma afronta a Deus. Você está comendo da vida do animal, é uma afronta a Deus. Né? O sarapatel faz com sangue, não sei se existem outros alimentos que também são feitos com sangue, nesse momento eu lembro mais esses dois aqui na nossa cultura, né? Pode ser que existam outras coisas, tá bom? Mas o sangue, ele não deve ser comido, deve ser derramado na terra. Eu me lembro lá em casa, a, a esposa lá do caseiro, ela matava lá a galinha, matava o saqué, matava lá os bichos, né? Abatia os bichos e sempre fazia isso, dava um cortezinho aqui no pescoço e no caso ela colhia o sangue, porque ela gostava de cozinhar com sangue, aí ela colhia.
Então, realmente, o sangue sai todo. O sangue sai todo. Não poderás comer dentro das tuas portas o dízimo do teu grão, ou do teu vinho, ou do teu azeite, ou os primogênitos dos teus gados, ou dos teus rebanhos, e nenhum dos votos que fizeste, nem tuas ofertas voluntárias, ou oferta alçada da tua mão. Então, dentro de casa, tu não vai comer. Por quê? Porque isso é a adoração a Deus, e a adoração a Deus tem um lugar certo de ser feito. E quando você comer, você não vai comer dentro da sua porta, você vai comer na porta da congregação, junto com sua família, com seus irmãos, tá? Vai para a igreja. Tipo assim, vai para a igreja. Mas comerás diante do Senhor teu Deus. Vai sentar à mesa e Deus vai estar lá também. No lugar que o Senhor teu Deus escolher. Tu e tua filha, teu filho, teu servo, tua serva, e o levita que estiver dentro das tuas portas. E te alegrarás diante do Senhor teu Deus em tudo aquilo em que puseres a mão. Tudo aquilo que você fizer, isso é para você fazer alegre, feliz. E tudo aquilo que você colocar a mão para separar para Deus, você também tem que ter alegria nisso. Você tem que fazer feliz. Né? Uma das coisas que eu não tive nenhuma dificuldade de entender e de obedecer foi dízimo. Tinha nenhuma dificuldade. Oferta, eu tinha dificuldade. Não porque eu era murrinha, é porque eu não via necessidade. Porque plantaram dentro de mim que oferta era para você conquistar algo, tá? Então, e aí eu ficava pensando, não, não acho isso muito certo. Fica parecendo que eu estou comprando Deus. Hoje eu já entendo completamente diferente. Oferta é para você agradar o seu Deus, é como se você estivesse dando um presente. A primícia é você agradecendo por tudo aquilo que ele te deu. E a oferta já não tem um valor estipulado. A primícia tem um valor estipulado, né? Mas a oferta, ela não tem um valor estipulado, ela não tem um dia estipulado, ela é uma coisa que realmente vem de dentro e é para agradar a Deus. Deus espera que você oferte. Ele só não determina o quanto, mas ele espera que você oferte. E eu demorei um pouquinho para entender essas coisas. Entendeu? Dentro da igreja, eu demorei um pouquinho para entender. Eu não via muito sentido, mas porque eu não fui ensinada. Entendeu? Eu não fui ensinada. O dízimo não, era massacrante. Eu entendi tranquilamente. Primeiro mês de igreja eu já entendi, não tenho nenhuma dificuldade de dizimar. Mas para ofertar eu tinha, que eu não entendia. Hoje, quando eu vou para a igreja, tipo uma quarta-feira, aí eu, pô Deus, hoje o Senhor vai falar comigo, o Senhor vai me alimentar, eu já separo uma oferta, porque eu já estou grata pelo que Ele vai fazer, Ele vai falar comigo, vai me endireitar nos meus caminhos, entendeu? Vai me dar um alerta, ou vai me dar uma direção, alguma coisa Ele vai fazer, eu já vou na gratidão de que eu vou ser presenteada por Ele antes mesmo que eu possa fazer isso por Ele, entende? Então, já, em mim, já tem um outro sentido. Depois que a gente estudou ali, se eu não me engano, foi 1 Coríntios. Outra coisa que me abriu foi ao final de cada semana, ao final de cada ciclo, para mim eu determinei semana, eu, eu, eu faço minhas contas, o que entrou, o que saiu, o que sobrou, eu tiro uma parte que é para dedicar como oferta a Deus. Eu aprendi isso lá com Paulo. Paulo me ensinou isso aí. Entendeu? Que uma parte nós devemos tirar para ofertar. E essa oferta é para ajudar a igreja, é para ajudar a igreja. Naquele momento, quando ele fala sobre isso, para ajudar a igreja de Jerusalém. Vocês lembram desse momento? Então, independente, hoje não temos tão somente a igreja de Jerusalém, nós temos o mundo inteiro. Então, aquela oferta eu separo para ajudar a igreja, ajudar alguma coisa dentro da igreja, ou até mesmo ajudar alguém. Eu fiz um cofrinho só para isso, eu deixo lá separado. E aí, quando eu vejo uma necessidade, alguém chega, pô, preciso de uma ajuda para isso, não sei o que tal, eu tenho aquele valor que é separado para ajudar a igreja, porque não é só a instituição, as quatro paredes, o CNPJ, tem também as pessoas que precisam da gente, que são irmãos em Cristo, e a gente vai lá e pode ajudar. Eu aprendi isso com Paulo, entendeu? E tenho colocado em prática com alegria, alegria. Sugiro que vocês façam também, é muito bom mesmo. Cuida para que não desampares o levita,
enquanto viveres na terra. Então, todo momento que nós estivermos aqui nessa terra, isso está valendo para a gente nos dias de hoje também, porque nós temos os nossos levitas sobre nós, né? Os nossos pastores, os nossos homens de Deus, mulheres de Deus, que estão sobre nós, nos auxiliando na caminhada. Então, cuida deles, que eles não estejam desamparados, né? Então, às vezes, graças a Deus, a nossa congregação ela é relativamente organizada a respeito disso, né? Os pastores eles não sentem falta de muita coisa, mas já houve momentos em que eles precisaram fazer algumas abstenções, eles precisavam deixar de lado a ajuda de custo deles, essas coisas, para projetos maiores da igreja, como, por exemplo, a, a compra da Record, né? Então, quem é velho aí de igreja, talvez lembre que vários pastores, às vezes, vários não, tinha aquela semana, aquela quinzena, eles ficavam sem salário, porque era um sacrifício pessoal deles, era o sacrifício da igreja por algo maior. Então, essas coisas acontecem. Naquele momento, com certeza, as pessoas, a igreja, a congregação supria eles, né? Levava o alimento, etc. Então, isso é bem bacana, isso é o amor ao próximo sendo manifestado, né? Então, nem sempre eles têm todas as condições necessárias. E se está no nosso poder ajudar, está aqui, ó. Cuida para que não desampares o levita enquanto viveres na terra. Quando o Senhor teu Deus aumentar os teus termos, aumentar os seus limites, aumentar a sua terra, né? Não, eu tenho aqui 1.000 metros quadrados, mas Deus me deu condição, agora eu tenho 2.000 metros quadrados. Ó, Deus me propiciou, já cresci mais um pouquinho. Meu gado aumentou, minha plantação aumentou, comprei mais um pedaço de chão, tal. Então, quando o Senhor teu Deus aumentar os teus termos, como te prometeu, e disseres, comerei carne, porque a tua alma terá desejo de comer carne, poderás comer carne, tudo que a tua alma desejar. Então, e aí? É pecado a gente crescer, prosperar e ter desejos maiores? Bom, ele está dizendo que não, tudo que a sua alma desejar, vindo daquilo que Deus te dá, não é pecado, não é ilícito, vai lá e faz, a não ser que seja ilícito, né? Comer galinha ao molho pardo, fumar cigarro, cheirar cocaína, não, é fazer aquilo que está dentro, né, do que agrada a Deus. Não, eu quero um tênis melhor, eu quero ir para um apartamento melhor, eu quero ir para uma casa, eu quero sair do apartamento, eu quero ir para uma casa, né? Eu quero, sei lá, o que a sua alma quiser, tá liberado, não tem problema nenhum nisso, né? Uma vez eu estava conversando com um obreiro e ele comentou que ele tinha medo de dar um passo além. Ele estava saindo de um apartamento para uma casa. E ele estava com medo. E ele perguntou, ué, por que medo de quê, gente? Medo de não ser como eu era antes. Ou seja, a mente dele estava crescendo porque ele estava desenvolvendo, né? Estava prosperando. E ele estava com medo de que isso o tornasse altivo, orgulhoso, arrogante. E ele, e ele pensava, não, eu vou ficar aqui, nisso aqui, porque eu não vou desagradar a Deus. Não, não tem isso de desagradar a Deus. Vai desagradar a Deus se você não confiar em dar um passo além, um passo maior, né? Aí que desagrada a Deus. Deus está te abençoando, caramba, você não quer sair do lugar? É até estranho. Mas ele tinha esse medo, e isso não deve ser o que deve existir dentro da gente, porque a gente entende que é Deus que está abençoando, que Deus está prosperando, aquilo não é uma conquista nossa, não é por nosso mérito. Nunca é pelo nosso mérito. Tem o dedo de Deus ali, tem a mão todinha de Deus ali, entendeu? Não é o nosso mérito. E se você entende que não é mérito seu, então, minha irmã, tu não vai botar o coração naquilo, você não vai ficar arrogante nem orgulhoso. Porque quando vier a lembrança, a memória, você, opa, isso aqui não é meu, isso aqui foi Deus que me deu para eu administrar enquanto eu estou aqui nessa terra. A bênção que ele me deu enquanto eu estou aqui. E se ele me tirar daqui, vai ser para algo melhor. E tá tudo certo. É com ele e a mente dele. É Deus e a mente dele. Se ele quiser, eu tô aqui, tô aceitando. Deus não vai fazer a gente retroceder, a não ser que a gente precise.
né? Quebrantar nosso orgulho, quebrantar nosso ego, aí Deus deixa a gente andar para trás. Mas, em princípio, não, é daqui para frente, é para cima. Olha só como ele fala aqui. Quando o Senhor teu Deus aumentar os seus termos, ele não falou se o Senhor teu Deus aumentar os seus termos. Ele falou quando. A bênção de Deus é algo natural, é um sobrenatural natural, é natural que a gente espere que o sobrenatural aconteça. Natural. E ele está dizendo aqui. Quando acontecer, porque vai acontecer. Quando acontecer, né? E teu Deus aumentar os seus termos, como te prometeu, é promessa. E disseres, comerei carne, porque a tua alma terá desejo de carne, poderás comer carne, tudo que a tua alma desejar. Vai em frente. Se o lugar que o Senhor teu Deus escolher para colocar o seu nome está longe de ti, então matarás o teu gado e do teu rebanho, matarás do teu gado e do teu rebanho, que o Senhor te deu, como te ordenei, e comerás dentro das tuas portas tudo que tua alma desejar. Até o servo e o veado se comem, e por isso os comerás. E o imundo e o limpo também comerão. Somente cuida para que não comas o sangue, porque o sangue é a vida, e não podes comer a vida com a carne. Não comerás, mas o derramarás na terra como água. Então derrama, né? A gente já entendeu isso aí. Os judeus, inclusive, acreditam que o espírito de vida, fôlego, o fôlego de vida, ele habita no sangue. Os judeus acreditam nisso. Por isso não se pode beber o sangue, porque a vida do indivíduo está no sangue. Não comerás para que tudo vá bem contigo e com teus filhos depois de ti. Né? Então, se você não pecar, vai dar tudo certo com você e nem vai respingar nos seus filhos, vai dar tudo certo com eles também. Não comerás, né, o sangue, para que tudo vá bem contigo e com teus filhos depois de ti, quando fizeres aquilo que é reto aos olhos do Senhor. Somente tomarás as coisas santas que tens e os teus votos e irás ao lugar que o Senhor escolherá. O que for para você comer lá na sua casa, problema seu, só tira o sangue. Mas o que for para ofertar ao Senhor, não. Aí você tem que ir lá, tá certo? Somente tomarás as coisas santas que tens e os teus votos e irás ao lugar que o Senhor escolherá. E oferecerás as tuas ofertas queimadas, a carne, o sangue, sobre o altar do Senhor teu Deus. Lembra do altar de bronze que tinha no tabernáculo de Moisés? Sobre o altar do Senhor teu Deus, né? O sangue e os teus sacrifícios será derramado sobre o altar do Senhor teu Deus e comerás a carne. Então, parte dessa oferta, ela era deixada para que o próprio ofertante comesse juntamente com sua família. Parte dessa oferta dentre os tipos de ofertas que tinham, ok? Por exemplo, dízimo, não. O que era dízimo, o ofertante não tocava. Isso era só do tabernáculo para dentro. Era só sacerdote e levita, só. Agora, determinadas ofertas, parte poderia ficar com ele, e ali do lado do tabernáculo montava lá a mesa e fazia um churrascão lá mesmo. Observa e ouve todas estas coisas que te ordeno, para que tudo vá bem contigo e com teus filhos, depois de ti, para sempre, quando fizeres o que é bom e reto aos olhos do Senhor teu Deus. Quando o Senhor teu Deus expulsar as nações de diante de ti, nossos inimigos, onde vais possuí-las? Os inimigos que estão possuindo aquilo que é nosso. E as sucederes e habitares em sua terra, né? Quando tomarmos posse daquilo que Deus nos prometeu, cuida para que não te enredes seguindo-as. Seguindo-as quem? Seguindo as nações. Seguindo o que aquelas nações faziam. Depois que elas forem destruídas diante de ti, cuida
para que não te enredes seguindo-as, depois que elas forem destruídas diante de ti. E para que não perguntes sobre os seus deuses, dizendo: como serviam essas nações? Ou melhor, como essas nações serviam seus deuses? Do mesmo modo, eu farei. Então, ele abre assim, um parênteses, né? E imagina um pensamento de um israelita. Opa, como é que essas nações aqui adoravam seus deuses? Ah, eu vou fazer a mesma coisa. Né? Ele imagina esse tipo de diálogo da pessoa com a pessoa mesma. Né? Então, não faça isso. Você ocupou o lugar da bênção, aquela bênção, ela foi preparada para você. Você honre o seu Deus. Não vai honrar os deuses dos outros. Nem vai honrar homens. Honre o seu Deus. Não farás o mesmo ao Senhor teu Deus, porque elas fizeram aos seus deuses todas as abominações que o Senhor odeia, pois até mesmo os seus filhos e as suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. Tudo que te ordeno observarás e farás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Então, estou te dando aqui uma regra, estou te dando aqui um estatuto, um manual de vida, de sobrevivência aqui nessa terra, um manual espiritual. Não fuja nem para baixo nem para cima, é isso aqui, não acrescente. Os judeus amavam acrescentar, até hoje os judeus acrescentam, né? Não é suficiente a palavra de Deus, eles acham que eles têm que botar o entendimento deles por cima, e o que prevalece não é a palavra de Deus, é o entendimento deles, por isso eles estão tão perdidos hoje, ainda não encontraram-se com o Senhor Jesus, mas por conta dessas coisas. Então, enquanto há quem subtraia da lei de Deus e não obedeça tudo que ele manda, tem aqueles que acham que pode botar mais peso, né? E aí cria também dificuldades até para o cristão desenvolver-se na própria fé, tá bom? Então, uma das grandes abominações que ele cita aqui nesse momento, ele fala de que acontecem várias abominações, mas a que ele cita, eu penso que é a que ele acha mais absurda, é a que ele acha mais cruel, é a que ele acha mais inadmissível. Não dava para tolerar de forma alguma. O quê? Passar os filhos e filhas pelo fogo, queimar seus filhos, queimar suas filhas para falsos deuses. E era um culto que existia entre os amonitas, entre os moabitas e sim, também entre os cananeus. Todos nós aqui, todas nós, já ouvimos falar do falso deus Moloque, né? E eles ofereciam as crianças eram queimadas, gritando, chorando, e do lado de cá eles tocavam atabaque para abafar o som da criança chorando. Coisa terrível, maligno, né? Perturbador, uma coisa realmente satânica. Diria até que psicopata, que nem aqueles psicopatas lá que acabaram de matar lá o cachorrinho, que virou agora comoção nacional. Isso foi um animalzinho, né? Ok. E realmente é estarrecedor. Eu mesmo que amo animal, é estarrecedor. Mas imagino o que não fazem com seres humanos. E a gente sabe que até hoje existem religiões que aceitam sacrifícios humanos. A gente sabe. Até hoje existem essas coisas, né? E é o que Deus abomina. Deus odeia, tá? E ele chama atenção. Não façam isso, mas nós sabemos que Israel fez essas coisas. Sabemos que Israel acabou adorando Baal, adorando Azerá, e ele também sacrificou a Moloque. Israel conseguiu fazer tudo o contrário do que está aqui. Está tão explicadinho, né? Mas enfim, povo lindo, é isso aí que nós temos para hoje. E aí eu gostaria de ouvir vocês. Fala Rosa, fala Rosa Tavares aí, que faz tempo que não aparece. Dona Rosa deu puxão de orelha nela, ela veio, viu, Dona Rosa? Foi porque a senhora deu puxão de orelha nela. Oi, gente, boa noite. Então, o que me Finalmente. chamou a atenção foi a parte que a senhora estava falando de. Deixa eu ler aqui, um pouquinho antes.
sobre o descanso. E a gente tem um momento de descansar quando nada mais pode ser feito. Aí eu fiquei pensando que, que haverá o descanso também para nós quando partirmos desse mundo. Então, a gente tem que não só ofertar com a alegria, dizimar com alegria, tudo que fizer, que a palavra diz que todas as vossas coisas sejam feitas com amor, né? E onde tem amor, tem alegria, com certeza, né? E para a gente poder se atentar em questão do descanso, quando a gente sair daqui, que tudo que for feito seja com eficiência e eficácia, tenha um efeito que glorifique o nome do Senhor Jesus e que tenha sido o melhor, né? Porque quando passar, não, para onde a gente vai, não há trabalho. Depois da morte não há trabalho, não há mais o que se fazer. Tudo que deveria ter sido feito é em vida. Então, que seja o melhor, que seja com alegria, que seja com gratidão, prestando atenção ao que Deus quer chamar a nossa atenção. Até nos momentos de dores e situações que não são tão confortáveis assim. Mas, até o dia de partirmos, que a gente possa fazer tudo, não só tudo que deva ser feito, mas também além, né? Porque para fazer a diferença, aí entra o Espírito excelente, para não fazer apenas o que Deus queria que a gente fizesse, mas até além. É isso. Bacana, dona Rosa, bacana. Dona Ana, Boa noite. boa. Para mim, é muito rico, né, esse capítulo, tudo muito, tem muita mesmo uma ordenança de Deus, muita coisa mesmo. E para mim mesmo ficou assim sobre o coração, né? Que não devemos ter nada dentro do coração, nada, nada, nada mesmo, pois o coração é o local, é o altar de Deus. E tudo que ocupa o lugar de Deus e que pertence a Ele, nós não podemos deixar que nada venha permanecer. E o desejo de Deus é que estejamos congregados, unidos em adoração a Ele, né? Porque a gente ouve muitas pessoas dizerem, eu não vou, eu estou assistindo, eu assisto culto online. E quando a gente explica, as pessoas você está ficando fanática. No dia que não vai na igreja, parece que não, parece que o mundo vai acabar. Mas Deus vai mostrando para a gente realmente tudo, não é pedido, é ordem mesmo, e cabe a cada um de nós. Quem tem juízo, né, que ouça o que o Espírito está falando aí, orientando. E aqueles a quem a gente ensina, ensina não, que a gente orienta aqueles também que a gente tem a paciência para até eles ver se eles entendem. Porque eu conheço pessoas mesmo que dizem, você fala de um jeito que parece que você é a sabichona, quer humilhar. Meu Deus, não é humilhar, é a palavra de Deus que as pessoas não leem. E quando ouve a verdade, se sente ofendida. Então, para mim, ficou isso aí. É o coração, não pode ter nada, 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 nem filho, nem ninguém. É faltar de Deus. Perfeito, dona Ana, perfeito. Gostei aí. Quem tem juízo, ouça. Quem tem ouvidos, ouça, né? A colocação da senhora foi melhor ainda. Quem tem juízo, que ouça. É, Tá certa, perfeito. Dona Cida, Boa noite. boa. O que ficou para mim? Os altares, né? Os altares e as ofertas. O altar é que a gente tem que ter
atenção, né, com a gente às vezes coloca, né, as coisas de Deus em segundo lugar, e ela tem que estar em primeiro, porque a gente coloca, eu tento me vigiar sobre esse aspecto, né, de não botar filho, marido, ninguém na frente de Deus. Primeiro lugar é Ele, para Ele, e pronto, acabou. Eu determinei isso. Mas antigamente, às vezes, eu dizia, não, André me pediu, eu vou ficar, né? Mas não, agora é ele e acabou, é ele em primeiro lugar na minha vida. Não tem filho, não tem marido, não tem neto, não tem ninguém. E sobre as ofertas, né, que me chamou a atenção, é que a gente, tudo que a gente faz para Deus tem que ser diferente do que a gente faz no mundo e para alguém. O dízimo mesmo, eu não sou acostumada a dar, passar no cartão, né, na máquina, né? Eu prefiro, ainda sou daquele tempo arcaico, eu prefiro tirar as cédulas e chegar, pegar, né, as melhores, colocar no meu envelope, perfumar, né, entregar. Eu me sinto mais satisfeito. Depois que não tiver mais isso, aí eu farei de outra forma, né? E como é o nome? Eu faço também, independente de pastor, né? Eu faço meus propósitos. Já tenho isso dentro de mim. Cada aniversário de cada filho meu, eu tiro a idade deles, né? No casamento, no meu casamento, na idade do meu casamento, eu tiro a oferta. Todo final de ano, né? Eu subo o altar com um propósito e no final do ano eu dou, no final da. Porque sempre resta um pouquinho, né, da fogueira santa. Quem não fez total, aí eu faço com toda a idade da minha família e a minha idade também, né? Aí eu tenho essa coisa comigo. Aí um dia, quando eu vi, né, lendo Jó, eu vi que Jó ofertava, né, para os filhos dele. Aí eu oferto, né, a idade dos meus filhos, cada aniversário, no final do ano, né, porque eles não são evangélicos, então eu peço perdão a Deus por eles, né? Falo com Deus, converso, e é isso aí. Para Deus tem que ser tudo diferente. Ele é Deus, ele é, como ele disse, eu sou, né? Então, como ele é, então a gente tem que fazer tudo diferente. A gente até a gente pode ofertar para Deus. Quem sou eu, meu Deus, para ofertar para o Senhor? O Senhor não precisa, né? Mas a casa do Senhor precisa, né? Então, quem sou eu? Oh, meu Deus, aceita esse pouquinho que eu tenho para dar, né? Então é isso aí. Beleza, dona Cida. Peguei a visão, gostei disso aí. Dona Rosa, aí a senhora, dona Rosa, querendo, pode acrescentar aí. Caso não, pode fazer aí a oração final, por favor. Bom, eu achei muito interessante esse capítulo e o cuidado de Deus que ele tem em nos passar toda a sua ordenança, né, em relação a, a tudo, a alimentação, como é que devemos nos portar, seguir. E isso é importante, e eu acho que é um direcionamento, que é para poder a gente seguir tudo certinho, como tem que ser, conforme ele determina. E a respeito da alimentação que ele fala, né, de não comer o sangue, né, que o sangue é vida. Eu me lembro que há um tempo atrás eu tinha muita dúvida a respeito disso, quando se falava nisso, porque a gente vem de uma cultura, né, e que a gente come a comida, né, a comida baiana, ela é muito diversificada, e a gente come sarapatel, eu nunca me liguei nisso, né, e quando eu passei a ser cristã, eu ouvia falar, não pode colocar o sangue,
mas eu não consegui entender, e hoje, né, a gente tem um entendimento melhor, maior, e esse capítulo me abriu muito mais a minha mente e mais o meu entendimento a respeito disso, porque eu ainda ficava naquela dúvida, o porquê, por que não pode? E hoje eu consegui entender realmente o que realmente não pode. Né? Achei lindo que Dona Cida falou a respeito do que ela faz, né? E eu acho que tem que ser assim, a sua relação com Deus, ela determina como é que você pratica as coisas do Senhor. Aí eu me lembro que entrei numa empresa e eu ganhava muito pouco. E aí eu fiz um voto com Deus e eu pegava meu dízimo e triplicava. E aí todo mês, ao invés de dar 10%, eu dava 30%. E depois de 3 meses, Deus triplicou o meu salário. Triplicou e ainda colocou algo a mais. Eu disse, nossa, que coisa, fiquei tão impactada com isso, aí eu passei a dar os 10% e aquele restantezinho que ele aumentou no meu salário, eu dava de oferta. Então, a importância de você fazer seu pacto com Deus, de você fazer seu voto com Deus, a gente não precisa do pastor dizer, faça assim, faça assado, é você e Deus. E aí, quando a Dona Cida falou, eu disse, nossa, que lindo que ela faz. E é ela e Deus, não é ela e a igreja, não é ela e o pastor, não é ela o que a igreja determina, o que o pastor determina, é somente ela e Deus. E aí eu me lembrei disso que eu tinha feito e como Deus me respondeu. E Ele responde de verdade. Então, para mim, esse direcionamento que Deus nos dá é super importante, por isso que é importante a gente estar meditando na palavra e tendo conhecimento da palavra para que a gente possa entender muito mais, né, da palavra, de vivenciar ela, né, e aí você aumenta seu relacionamento com Deus. E aí você passa a entender as suas vontades, você passa a entender os mandamentos, você passa a entender, ter mais, e esse entendimento te faz muito mais próximo dele. E aí esse relacionamento faz com que você faça coisas diferentes. Aquilo que, não sei se foi Dona Cida ou foi Dona Ana que falou, que a gente tem que fazer diferente. Não, foi Dona Cida, né? Nascida. Foi, que a gente tem que fazer diferente, realmente. Deus espera isso de nós, que nós fazemos diferente, né? Que é para poder também chamar a atenção dele. Pronto. Vamos orar, gente? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, em mais uma meditação, em mais um conhecimento que só nos agrega, Senhor. E a gente só tem a agradecer ao Senhor por este grupo, por estar aqui neste momento. E eu sei que cada palavra que é dita são direcionamentos vindo do Senhor, porque o Senhor usa cada servo seu que está aqui, neste grupo, neste momento, meditando na tua palavra, para direcionar o que o Senhor quer de nós. Isso é maravilhoso. E se a gente tivesse entendimento de que cada palavra que é dita nessa meditação é para nos dar seguimento, nos dar direcionamento, a gente vamos nos tornar cada vez mais forte, cada vez mais perto de ti e cada vez entendendo o teu querer e a tua vontade nas nossas vidas. Então, esse amor que o Senhor tem por nós, a gente tem que estar, a gente é agraciado, porque a gente sabe que tem milhões, trilhões de pessoas que nem te conhecem. E a gente tem essa oportunidade de te conhecer cada vez mais e também conhecer a tua palavra. E também entender a tua vontade nas nossas vidas. E o teu cuidado que o Senhor tem conosco. As tuas misericórdias que nos alcançam. E às vezes, muitas das vezes, a gente nem merece. Mas nós sabemos que o Senhor é misericordioso e sabemos que o teu amor por nós, pela nossa alma, é grandioso. Então, hoje fica o meu agradecimento, o agradecimento de todas que estão aqui neste momento orando junto comigo. E eu só tenho a agradecer ao Senhor
Muito obrigado, Senhor, por nos dar a oportunidade de estar conhecendo a tua palavra, de estar muito mais próximo do Senhor, de estar cada dia subindo o nível e alcançando cada vez mais o que o Senhor quer de nós, né? A gente está no ano do ID, né? E meditar na palavra, conhecer a tua palavra, nos dá oportunidade de levar também o nosso conhecimento para quem precisa e de poder ser usado pelo Senhor. Eu te agradeço neste momento, né? E te peço também que cada vez mais que o Senhor vivifique em nós este poder do conhecimento para que nós possamos fazer um lindo trabalho, fazer a tua obra com amor, com responsabilidade, com temor, porque só assim a gente consegue alcançar essas almas, porque muitas vezes falamos do Senhor para algumas pessoas que as pessoas não dão nem ouvido, mas quando nós temos a luz e o conhecimento e o Senhor pertinho de nós, fica muito mais fácil. Então, obrigado, Senhor, cuida de nós, cuida do nosso falar, do nosso olhar, do nosso ouvir, do nosso caminhar, não nos deixa cair, não nos deixa seguir o coração, os sentimentos. Que o Senhor, meu Pai, venha fazer de nós um servo perfeito, um servo que possa falar da tua palavra com responsabilidade. Então, entrego esta noite, esta meditação nas tuas mãos. Agradeço mais uma vez. Agradeço também pelo sopão que eu fiz hoje, pelas almas que foram alcançadas, que elas possam ter entendimento e se aproximar muito cada vez mais do Senhor, porque não é só alimento físico, o alimento espiritual, ele é muito maior. Ele é o melhor que a gente pode levar para essas pessoas. Muito obrigada, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Amém, pessoal. É isso aí. Que Deus abençoe cada um de nós. E a gente se vê na próxima meditação, Deuteronômio 13. Boas coisas nos aguardam. Deus abençoe. Até a próxima.